noite, gente. É isso mesmo que vocês estão vendo. Atrasei a live 1h30, são 8h29, porque eu estava aqui no consultório. Segunda-feira passada eu também atrasei a live, porque eu estava aqui no consultório. E hoje de novo. Mas eu não deixo de fazer a live, porque tem que ser segunda. É segunda, mas o papo é de primeira. E eu não poderia deixar de fazer a live hoje para poder justamente conversar com vocês. Oi, gente! Deixa eu ir acenando aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como começar o jejum. Eu falei um pouquinho nos stories sobre a questão do jejum diurno, do jejum noturno. Depois eu postei um Reels falando sobre jejum de 16 horas. E claro, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A questão de como começa, né? Será que existe um padrão, né, de jejum para que você emagrece mais? Será que existe um padrão de horas? Será que existe um padrão cedo, noite, para que você tenha resultado no emagrecimento? Né? Então eu queria conversar com vocês. Oi, Antônia, Aline. Ai, gente, ainda bem que vocês não me abandonam. Elaine, boa noite. Nutriquemar. Ai, gente, vocês são maravilhosos, porque eu tô aqui até agora. Atrasei a live 1h30 e vocês estão aqui comigo. Então, assim, eu me sinto extremamente honrada de vocês confiarem, de estarem aqui comigo mesmo, tá? Oi, Nilton! Ó, meu mestre, que me atura, só chego atrasada nas aulas, falo que vou e às vezes não vou, mas em 2022 o meu objetivo é ser fitness. Eu vou ser fitness, né, gente? Nilton! Gente, o Niltinho é maravilhoso. Ele é meu irmão, assim, de alma, né? E Deus, eu acho que Deus só coloca pessoas maravilhosas na minha vida. Ele, a Michelle, né? São um casal de Deus. E eu amo fazer aula de boxe com ele, né? Não é só aula de boxe, a gente faz terapia. E ó, e não é à toa que eu tô aqui 8h30 no consultório, porque eu brinco que cada atendimento é um atendimento individualizado. Então eu acabei, literalmente, eu acabei de fazer meus atendimentos. Olha aqui, gente, tô até com planilha aberta, né? Tô aqui sozinha, né? Minha secretária já foi, né? Porque também ninguém merece, né? Olha que situação que tá. Ganhei um jaleco lindo, olha. Ó, hoje eu ganhei presente. Ganhei jaleco da Lili. Olha, Master Coach. Depois eu vou mostrar pra vocês o jaleco que eu ganhei. Olha a cor do jaleco, gente. Não, lindo demais. E aí, ó o jeito que a máscara da Nutri fica, mas é assim mesmo. Eu tô aqui, gente. E do mesmo jeito que vocês estão me honrando aqui com a presença de vocês, eu quero honrar fazendo live e entregando pra vocês o que eu tenho de valor, que é o meu conhecimento. Eu sei que eu posso não saber tudo, mas eu sei que o que eu sei eu posso ajudar muitas pessoas, né? E o objetivo da live hoje é mostrar pra você a importância de como começar o jejum, tá? Se você tem que começar um jejum diurno, um jejum noturno, e se esse jejum ele tem um padrão de horas, tá? Aline, Nutri, gostaria de ficar até o final da live, mas é quase 1 da madrugada. Ô, minha querida, só de você ter aparecido aqui, pra mim já é uma honra gigante, tá? Eu fico extremamente honrada de saber que é 1 da madrugada e você entrou aí pra me ver. Gente, mil perdões por ter atrasado a live, eu tava em atendimento. E aí, às vezes, a gente faz aquele atendimento tão individualizado que se torna uma terapia mesmo, né? E é maravilhoso. E quem eu tava atendendo aqui, nada mais, nada menos que a Liliane Bueno, que fala de comunicação assertiva, autêntica. Ela ensina profissionais a se comunicarem na internet. E a gente tem uma ligação muito importante, porque ela foi minha aluna do balé. Depois eu ensinei ela essa questão de dar aulas. Eu acho que talvez isso inspirou ela no relacionamento com as pessoas. Então a gente tem uma comunicação que vai além da nutrição. E hoje ela é minha paciente. E a gente tem uma conexão assim muito boa. Por isso que às vezes na consulta a gente passa, né, do momento, né? Não é só uma consulta,
né? Muito mais que isso. E assim, os meus pacientes, os meus alunos sabem da minha entrega. E eu me sinto extremamente honrada de conseguir, às vezes, com o meu conhecimento, mudar a vida de vocês, né? Vamos lá. Eu já olhei as caixinhas antes de abrir a live. E eu queria falar pra você que é novo aqui, porque eu sei que tem muita gente que é nova, que tá entrando no Instagram, porque o Instagram, ele tem esse poder, né, de ser dinâmico, de pessoas novas virem e às vezes pessoas velhas saírem e tá tudo bem. Mas aos novos que estão entrando, eu queria falar que toda segunda-feira, faça chuva ou faça sol, eu atrase ou não, eu estou aqui para fazer uma live com vocês que eu chamo de segunda, mas o papo é de primeira. Porque é sempre uma live onde eu gosto de entregar um conhecimento muito valioso para vocês. E hoje não vai ser diferente, tá? Para você que não conhece sobre jejum é uma estratégia milenar, comprovada cientificamente, não é modinha. E eu posso falar mais outras vezes pra vocês sobre isso. E eu sempre brinco que eu escolhi trabalhar com aquelas pessoas que não têm resultado. Com aquelas pessoas que já tentaram de tudo, né? Dieta da lua, dieta da sopa, dieta do ovo. Já tentaram dieta de tudo quanto é jeito e nunca tiveram resultado. Por quê? Porque a forma tradicional não serve pra elas, né? Eu escolhi trabalhar com essas pessoas porque destravar o emagrecimento dessas pessoas, pra mim, me faz seguir com o meu propósito muito mais além do que colocar um cardápio fácil, assim, tipo, que qualquer nutri faria. Então, é desafiador cada caso que chega aqui pra mim. Eu brinco, assim, que eu escolhi trabalhar com essas pessoas e que às vezes eu até falo assim, nossa Deus, não dá pra colocar uma que quer emagrecer só 3 quilos, não. Porque geralmente as pessoas têm uma história, né? E a gente se conecta com essa história da pessoa, né? Porque quando você não emagrece, quando você não tem resultado, quando você faz de tudo, mas você não emagrece uma grama, isso te frustra. E o fato de você se frustrar traz muitas coisas negativas pra você, faz você se olhar diferente. E esse diferente não é um diferente bom. E quando você tem resultado e você vê você tendo resultado, trilhando um caminho diferente, isso também faz você se olhar diferente e faz você acreditar em você e faz você se ver com capacidade para conquistar o que você quiser. Por quê? Porque aquilo que você nunca conseguiu, que talvez para outras pessoas é tão fácil, que é o emagrecimento, hoje você consegue. E o que o jejum intermitente, como que a gente enxerga o jejum intermitente? Como uma outra forma de emagrecer. Eu respeito muito as minhas colegas nutris que trabalham com nutrição, com reeducação alimentar, com nutrição comportamental. Eu respeito porque eu acho que existe muitas formas de emagrecer. Eu respeito essas profissionais, mas eu hoje não trabalho mais dessa forma, tá? Então hoje a forma com que eu trabalho é uma forma pouco convencional, que é o emagrecimento com o jejum intermitente, né? E aí, falando de jejum intermitente, que é uma outra forma de emagrecer, estimulando uma outra via metabólica, existem alguns detalhes que as pessoas não conseguem ter resultado mesmo ficando sem comer, entre aspas, só fazendo jejum. E hoje eu quero falar sobre esse começar. Por que as pessoas, elas precisam de um jeito ideal de começar, elas precisam de uma estrutura ideal para começar? Principalmente por causa do ambiente, tá? Então, aonde você está, a rotina que você leva, as pessoas com quem você vive, vai ser determinante para você escolher um período de horas de jejum ou para você fazer o jejum diurno ou o jejum noturno, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você vai precisar aprender a lidar com algumas situações envolvendo o próprio período de jejum.
Então vamos lá, Janaína, o que é melhor para mim, jejum diurno ou jejum noturno? Eu vou falar para você o que o jejum diurno faz e o que o jejum noturno faz. E aí você vai poder tomar a melhor posição dentro do que é funcional para você. Por isso que eu tô falando, depende muito do ambiente, da onde você está, da rotina que você vive e das pessoas que te cercam, tá? Porque o jejum intermitente, ele precisa ser você precisa ter apoio para fazer, e se você não tiver, você precisa entender que você não tem e também tomar essa postura de qual vai ser o jejum, diurno ou noturno. O jejum, ele trabalha em cima da premissa de que na ausência de comida, depois do estado de jejum, a gente tem uma redução dos níveis de insulina. Então, trabalha dentro do equilíbrio hormonal. Reduzir o nível de insulina, você faz aquela transição metabólica da via glicolítica para a produção de corpos cetônicos. E por que o jejum, ele precisa, no início, ter um pouquinho mais de eficiência, porque senão você não vê resultado, tá? Então, pode ser que você comece um jejum diurno, pode ser que você comece um jejum noturno e não veja resultado. Então, você tem que saber qual que é o ideal para você depois dessa live hoje, tá? Sabendo que o jejum, ele traz esse equilíbrio hormonal, e esse equilíbrio hormonal, ele tem a ver com outros hormônios que envolvem horas de sono e envolve testosterona, você vai entender por que às vezes você vai ter que escolher o jejum diurno ou o jejum noturno. Algumas pessoas, elas fazendo o jejum noturno, elas conseguem ter um equilíbrio hormonal maior do que fazer simplesmente um jejum diurno. O que é o jejum noturno e o que é o jejum diurno? O jejum noturno é aquele que engloba o seu sono e parte do seu dia, mas ele tem um período maior durante a noite, englobando o seu sono. Naturalmente, para algumas pessoas, vai ser mais fácil fazer o jejum noturno e englobar parte do dia para encerrar o jejum. Mas para algumas pessoas, dependendo da rotina, vai ser mais fácil fazer um jejum diurno do que fazer um jejum noturno. Que pessoas são essas? Pessoas que geralmente têm um trabalho de plantão, pessoas que geralmente elas ficam o período da noite acordadas e o período do dia dormindo. Considerando que você precisa ajustar o jejum à sua rotina, eventualmente você vai ter que escolher talvez esse jejum diurno pra você, porque o jejum noturno não vai entrar na sua rotina, porque você vai estar trabalhando. Gente, tem gente que trabalha à noite. Então, essas pessoas são pessoas que talvez eu orientaria a escolher um jejum diurno. Mas pensando na premissa principal do jejum, que é o equilíbrio de insulina, e que a insulina é um hormônio e ela vai levar ao equilíbrio de outros hormônios como GH, melatonina e testosterona, o jejum noturno seria mais eficiente. Então, se na sua realidade, presta atenção, cabe um jejum noturno, pegando horas de sono que você dorme, um pedacinho do seu dia, é melhor, tá? Então, depende da sua realidade, tá? Então, se for mais fácil para você terminar a refeição mais cedo e começar um jejum usando o período da noite, as horas de sono e um pedacinho do seu dia, é melhor. Por quê? Porque você consegue reduzir a insulina, depois de 12 horas você consegue já fazer essa redução de insulina, e equilibrando os seus hormônios, você equilibra o ciclo circadiano do seu sono. Equilibrando o seu sono, você consegue melhorar o cortisol, então você fica menos irritada, porque você entra na onda profunda de sono. E você equilibrando o seu cortisol, você fica menos compulsiva, tá? Então, você consegue melhorar essa compulsão pontual, que é uma compulsão que tem a ver com a desregulação dos hormônios, tá? Então, quanto mais cedo você encerrar a sua refeição no dia e pegar parte da noite para fazer o jejum, melhor para você ter resultados,
tá? Então, se cabe na sua rotina iniciar um jejum noturno, faça um jejum noturno, porque aí você vai pegar as horas de sono e à medida que você for se adaptando ao jejum, você vai equilibrando os seus hormônios, o seu sono vai melhorando porque a sua melatonina vai melhorando, porque o seu GH vai melhorando, porque o seu cortisol vai reduzindo e a sua testosterona vai equilibrando, tá? Então você consegue esse equilíbrio hormonal com esse jejum noturno, tá? Cabe na sua rotina. É legal fazer o jejum noturno? Quanto mais cedo você encerrar a sua refeição, melhor, ok? Algumas pessoas, elas têm uma hiperfagia noturna, que é aquele, eu brinco que é a síndrome do ruminante, que é aquele come à noite. E quando você encerra a sua refeição mais cedo, você para de ficar comendo, porque naturalmente você vai estar entrando em jejum. E quando você para de comer, você para de estimular a insulina. E quando você para de estimular a insulina, você entra num equilíbrio hormonal. Então, algumas pessoas que têm realmente uma genética para desenvolver uma compulsão alimentar, o jejum intermitente noturno vai ser muito benéfico. E aí o jejum intermitente, ele faz o processo de autofagia depois ali de 20 horas e ele consegue, com essa autofagia, que é a limpeza celular, fazer um processo que a gente chama de silenciamento, tá? Então ele tira essa hiperfagia noturna, que é esse come-come, mantém o equilíbrio hormonal e ele vai silenciar, se você tiver geneticamente predisposição a ter transtorno de compulsão, esse gene, tá? E por que ele silencia? Porque ele vai mexer, presta atenção no que eu vou falar, com a sua saciedade. E esse gene de transtorno de compulsão, ele está ligado a uma menor saciedade pós-prandial. A pessoa não tem saciedade depois que ela come. Mas com o jejum intermitente, esse nível de saciedade, ele melhora. Por quê? Porque a pessoa consegue reduzir os níveis de grelina pós-prandial, que é depois de alimentado, com o jejum, tá? Então você consegue melhorar com o jejum intermitente até mesmo essa compulsão que pode ser realmente um transtorno que está lá genético com o processo de jejum. E é por isso que é muito mais importante o poder do ambiente, ou seja, da estratégia que você usa, do estilo de vida que você leva, da comida, da janela alimentar, do estilo que você está fazendo agora, que é o poder do ambiente que a gente fala, do que a genética propriamente. Porque o poder do ambiente, que é tudo isso que eu falei pra você, que é estilo de vida, a forma como que você come, a estratégia que você usa e o controle das suas emoções, é 70%, tá? E ele tem o poder de sim silenciar a expressão, que a gente chama de fenótipo, daquele gene, do que está no seu DNA. Tá? E isso é um processo que acontece, não é do dia pra noite, e é por isso que nós, jejuadores, a gente jejua e a gente leva o jejum como estilo de vida, porque se a gente se conhece um pouquinho, mesmo sem ter talvez um gene, um teste genético para fazer esse diagnóstico específico, se a gente sabe que a gente tem essa hiperfagia à noite, se a gente sabe que a gente come e não sente saciedade, a gente muda a estratégia, a gente consegue ver melhoras na nossa saciedade, a gente consegue ver melhoras, né, nessa ansiedade, né, comer toda hora, tá? Bom, então só deixando claro pra você, se o jejum noturno, ele se encaixa na sua realidade, na sua rotina, né? Se as pessoas que estão à sua volta, elas conseguem te ajudar a entender se é possível, você que é mãe, fazer a refeição do seu filho mais cedo, fazer o jantar do seu marido mais cedo, se isso é possível, se encaixa na sua rotina, você vai ter um benefício melhor por causa do equilíbrio hormonal que você vai ter tanto do sono quanto da insulina, tá? E isso vai te beneficiar ao longo do dia. Agora, se isso não é possível para você, você pode fazer sim um jejum diurno. Eu tenho alguns pacientes que por causa da rotina, né, porque eles
trocam o dia pela noite, eles preferem fazer um jejum noturno, um jejum diurno, que é o período que eles estão descansando, do que fazer um jejum noturno, tá? Mas isso é uma parcela muito pequena. Se você me perguntar, Janaína, qual o melhor jejum, qual que você indica? Eu indico, se estiver dentro da sua rotina, se for possível, o jejum noturno, que vai pegar parte do seu sono, controlar seu ciclo circadiano, controlou o ciclo circadiano do sono, entrou na onda profunda de sono, você vai reduzir cortisol, vai equilibrar a testosterona, vai reequilibrar a insulina, vai melhorar a saciedade, você vai ter um benefício maior durante o dia para quando você estiver preparado para se alimentar, tá? Então, como começar? Eu indico para você, se possível, o jejum noturno. Bacana, vocês entenderam isso, né? O jejum diurno, ele compreende parte maior do dia. E às vezes as pessoas que estão iniciantes, elas não conseguem ficar tanto tempo do dia sem comer. Então é melhor para essa pessoa que está iniciante, ela pegar parte das horas de sono do que ela ficar o período do dia, tá? Então, essas pessoas, elas vão se beneficiar mais iniciando o jejum noturno. E você não precisa começar, como eu coloquei no Reels hoje, um protocolo muito avançado. Por quê? Muita gente acha que é só ficar sem comer. Mas eu descobri, estudando jejum intermitente, né? A nutrição é linda, mas a teoria, às vezes, ela não se aplica na nossa prática. Se você comesse tudo e absorvesse tudo que você precisa, tava maravilhoso. Mas não é assim que funciona. Nem tudo que a gente come, na verdade, é assim. A gente come e quase nada a gente absorve de nutrientes, né? Por quê? Porque existe na nutrição o que a gente chama de biodisponibilidade de nutrientes. Então, um nutriente concorre com o outro. Ponto. Né? Então, vou comer ferro. Mas se tem muito, muito cromo, o ferro vai ter uma absorção diferente. Então, os nutrientes, eles competem entre si, tá? Isso acontece na nutrição. Então, o jejum intermitente, ele promove a absorção de alguns nutrientes que são muito importantes para o nosso corpo, muito melhor no estado de jejum. Tá? Então é por isso que às vezes para você iniciar você vai precisar de algumas estratégias para esse período de jejum. Aí a pessoa quer só ficar sem comer, mas sem colocar aquela estratégia antioxidante, né? Que envolve aí um chá, que envolve aí um shot. E aí ela tá deixando de absorver aquele nutriente que vai ser importante para o processo de emagrecimento. Por quê? Porque é metabólico, acontece dentro da sua célula. E vamos pensar na limpeza da casa. Toda limpeza de casa produz muito lixo. Então, você vai precisar, dentro da sua célula, colocar esse lixo para fora. E quem coloca esse lixo para fora são os antioxidantes. Então, nós precisamos estar com o nosso processo de detoxificação acontecendo corretamente para que a gente consiga um bom emagrecimento. Acontece que esses antioxidantes, gente, eles são melhores absorvidos em jejum. Então, às vezes a pessoa ela quer começar um protocolo muito avançado de jejum, pensando só na cetose, pensando só na autofagia, mas ela esquece que ela vai precisar lá na frente continuar emagrecendo. Se você for uma pessoa que precisa emagrecer mais de 10, 15 quilos, nunca, presta atenção, nunca comece com muita sede ao pote. Por quê? Porque lá na frente você vai precisar avançar esse processo e não vai ter muita coisa o que fazer, você vai ter que voltar a alguns passos que a gente chama de efeito platô. Então, acerta a sua janela de jejum, começa nível iniciante, começa colocando as estratégias antioxidantes, começa escolhendo um shot para quebrar o seu jejum, começa um jejum com 14, 16 horas, que é um jejum iniciante, coloca a janela alimentar com redução de carboidratos para ajudar na redução de insulina, que é o processo que está acontecendo no período de jejum. Acrescenta mais fibra, mais proteína nessa janela alimentar, né, para que você possa melhorar ali a carga glicêmica daquela refeição. E
tenha nutrientes aliados, tá? Então, alguns momentos o jejum vai ser importantíssimo para a absorção desses nutrientes. Então, você que faz jejum intermitente de 18, de 20, de 22 horas, pensando só na produção de corpos cetônicos, mas não pensando a longo prazo no emagrecimento, lá na frente você vai parar de emagrecer muito rápido, que a gente chama de efeito platô. Então, entregue na hora que você precisa entregar nutriente pro seu corpo, porque ele vai precisar desse nutriente lá na frente. Por quê? Porque ele vai produzir muito lixo metabólico ali dentro daquela célula, e esse lixo metabólico ele vai precisar sair. Entendeu? Então pense que vai ter autofagia sim, mas você vai precisar eliminar esse lixo metabólico. E é por isso que às vezes o começo não pode ser tão lá na frente. Então comece um jejum iniciante, mas estruturando essa janela de jejum e introduzindo nutrientes específicos. Tá? Então é por isso que eu falo, você vai começar do início. Você estruturou a sua janela de jejum, bacana, você já sabe o que você está pondo de nutriente, qual antioxidante que você vai usar, qual shot que é mais específico para você, por que esse shot é mais específico para você, porque a gente sabe que nós temos vários tipos de shot. Shot antioxidante, shot anti-inflamatório, shot probiótico, shot vasodilatador. Então, o que você está precisando naquele momento é o que você vai colocar como prioridade para absorver ali no seu jejum. Então, dependendo do que você estiver precisando, eu vou indicar um shot específico para você. O que eu faço com os meus alunos, com os meus pacientes? Eu sempre falo, inicia com um shot a sua janela alimentar, porque aí você ainda vai estar de jejum, mesmo que poucas horas, mas você vai estar colocando, por exemplo, uma cúrcuma, uma piperina, que é um anti-inflamatório no seu corpo. Se você for um paciente obeso, que estiver muito inflamado, você vai precisar de um agente que vai diminuir mediadores inflamatórios. A obesidade é inflamatória, né? Quem é obeso sente dor, quem é obeso se aperta a gordura dói, quem é obeso geralmente tem alguma ite, artrite, artrose, né? E aí você vai precisar reduzir esses mediadores. Então comece com uma estratégia que te dá ativo anti-inflamatório. Ai, doutora, eu tô com uma autoimune, eu tô com gastrite, eu tô com refluxo. Então comece com um shot que vai oferecer para você uma melhora do pH estomacal, do processo de digestão. Então comece com um shot, por exemplo, de vinagre de maçã. Ou, ai doutora, eu estou com o meu intestino travado, né? Alterne com um shot de glutamina com vinagre de maçã, entendeu? Então, assim, eventualmente nós vamos indicar estratégias específicas para pacientes que têm algumas individualidades. E essas estratégias vão ter que estar, presta atenção, isso é importante, presentes na janela de jejum. Tá? E se você não fizer essas estratégias na janela de jejum, não tem outro momento melhor para que você faça ela, porque a melhor absorção desses nutrientes, para que não haja concorrência na absorção, que a gente chama, que já expliquei para vocês, de biodisponibilidade e absorção de nutrientes, é em jejum, porque não vai concorrer ali com outro alimento. Você está quebrando o seu jejum para iniciar uma janela alimentar, tá? Outra coisa, começou um jejum iniciante, tem ali uma suplementação para ativar a via do jejum, por que não? Por que não colocar, por exemplo, um triglicerídeo de cadeia média, que é uma gordura que vai estimular a beta-oxidação, que é a produção de corpos cetônicos, e que não quebra o seu jejum, né? E dependendo, melhorar o processo até digestório. Por quê? Porque às vezes a disbiose, que é a desregulação do intestino, está sendo causada por uma má digestão também. Então, por que não colocar, por exemplo, um shot digestivo, né? Mascar umas folhinhas de manjericão, de hortelã, colocar umas gotinhas, por exemplo, de óleo essencial. Eu tenho feito muito essa rotina da janela de jejum para os meus pacientes, né? Uma rotina ao acordar, uma rotina de jejum antes de abrir a janela alimentar. Então, existem estratégias na estrutura do seu jejum que precisam ser feitas na janela de jejum. Tá? Não adianta fazer um jejum desidratado, então tem que ter água durante esse processo da janela de jejum, porque você produz a sensação de sede, de fome lá no seu hipotálamo. E você desidratado, você não vai conseguir saber o que é fome e o que é sede.
Então isso é um dos pontos. Então você precisa se hidratar. Como que a gente hidrata? Tomando líquido, água. E para jejum não pode quebrar. Então água, água com gás, água saborizada eu coloco muito. Água, o próprio chá, né? Ele tem esses dois efeitos, né? Que é de entregar bioativos e também estar dentro do processo de hidratação, tá? Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas assim, eu vou começar com 18 horas, vou comer uma vez por mês. E elas ficam muito preocupadas com as horas de jejum, pensando dos benefícios das horas de jejum, mas elas esquecem que o começo, ele precisa estar certo, porque depois lá na frente você não vai estar preparado para ter resultado que você gostaria com o jejum, tá? Eu brinco que tem suplementos que são assim importantíssimos para esse processo. Quem é meu aluno, quem é meu paciente sabe. Tem muita gente que fala, mas a gente consegue tudo na alimentação. Balela, gente, não consegue. Se a gente conseguisse absorver tudo que a gente come, tava maravilhoso, mas não é verdade. A gente absorve, óbvio, né? A cenoura tem beta-caroteno, a manga tem vitamina A, mas você absorve tudo? Não absorve, né? Então, assim, a gente precisa dessa suplementação pontual para que você tenha um bom metabolismo, né? Então, assim, eu quero falar em outra live quais são os suplementos que eu indico para vocês, para não deixar a live muito longa. Mas concentre-se naquilo que se encaixa melhor na sua rotina. Número 1, pode ser jejum noturno? Você consegue encerrar sua refeição mais cedo? Consegue aproveitar as horas de sono e parte do período da manhã? Bacana, comece um jejum noturno. Não serve para você. Você é uma pessoa que o jejum noturno não se encaixa na sua rotina e você precisa fazer um jejum diurno, então comece um jejum diurno, tá? Mas não esqueça nunca que mais importante do que o número de horas de jejum é o que você vai fazer na janela de jejum e na janela alimentar, tá? Então existem estratégias específicas para a janela de jejum que não servem para a janela alimentar e estratégia específica para a janela alimentar. E a suplementação, quando ela não é feita na hora certa, ou seja, ou na hora do jejum ou na hora da janela alimentar, você não vai usar ela a seu favor, tá? Então, assim, comece, faça uma autoanálise da onde você está, né? E do que você precisa inserir para o processo acontecer de forma correta. Não adianta a gente querer dar uma BMW, uma Ferrari, um carro extremamente tecnológico, né? Com toda a potência que ele tem, para um adolescente de 14, 15 anos. Ele vai achar massa, mas talvez ele não vai ter maturidade suficiente para usar tudo que aquele carro oferece. E aí ele pode bater o carro, ele pode não dar valor e acontecer N outros motivos. Só tô fazendo uma analogia aqui. A mesma coisa com o jejum, né? Não comece um jejum, entre aspas, tão bom no número de horas se você ainda não tem estruturado tudo que você precisa fazer na janela de jejum, né? Você não sabe a quantidade de líquido, você não sabe o tipo de chá que você tem que tomar, às vezes um shot que para você é específico, e pior, não sabe nem os suplementos que você precisa usar na janela de jejum, tá? Então, fique atento a isso, tá? Lembrando que o que eu falei hoje no Reels, né? Para o emagrecimento, a gente usa o jejum metabólico com restrição calórica. A gente chama de jejum metabólico calórico. Por quê? Porque não adianta fazer um jejum iniciante, 14 horas com 10 horas de janela alimentar hipercalórica. Não vai emagrecer. Mesmo você fazendo shot bonitinho, chá bonitinho, se a sua janela alimentar ela não tiver uma restrição calórica, você não vai conseguir fazer o que a gente fala, que é comer menos e gastar mais. Pasme, tem gente que faz jejum e consegue comer muito na janela alimentar,
né? E se essa pessoa não fizer uma leve restrição calórica, não precisa ser muito, tá, gente? Quem é meu paciente, quem é meu aluno sabe. Eu, mesmo na janela de jejum, consigo fazer meu paciente comer 1.600, 1.400 calorias, mas ele é monitorado. As calorias são monitoradas. E a estratégia da janela alimentar, que é low carb ou dieta keto, para quê? Para que você mantenha o equilíbrio hormonal que o jejum promove, que é redução dos níveis de insulina, também no período alimentado, tá? Então, existem esses detalhes. E outra coisa que eu falei também no Reels é a frequência. Tem muita gente que fala assim, vou fazer jejum 1, 2 vezes por semana. Se você não precisa emagrecer, ótimo, é o que eu faço. Hoje eu estou de jejum até agora, está passando de 24 horas de jejum que eu fiz. Mas eu faço jejum com uma frequência ideal para o emagrecimento? Não. Se você faz jejum menos de 3 vezes, você não está fazendo jejum com uma frequência ideal para o emagrecimento, tá? Eu nem falo muito dessa frequência, porque o que eu vejo é tantas pessoas fazendo o jejum de tantas horas todo dia e errado, que às vezes a frequência eu nem falo muito, né? Porque eu vejo mais as pessoas ficando 54 horas, sei lá, 36 horas sem comer, né? Fazendo tudo errado, do que fazer tipo menos horas e poucas vezes, tá? Então, para o emagrecimento tem uma frequência mínima, que é 3 vezes por semana. Então, se você fizer tudo certinho e tipo, você pode alternar. Um dia você faz 14 horas, outro dia você faz 16 horas, pode. Uma frequência mínima de 3 vezes por semana para que você tenha resultado. Por quê? Porque às vezes um ou outro dia você vai alterar a quantidade calórica, mas no final de 7 dias isso não vai ser tão importante, né? No total, para que você não emagreça, porque vai haver ainda uma restrição calórica nos dias de jejum, tá? Então tem essa questão da frequência. Vocês entenderam, né? As pessoas nem, às vezes, o problema nem é a frequência, né? Porque as pessoas fazem muito tempo sem comer. Hoje eu atendi, sei lá, hoje eu atendi 15 pacientes, meu Deus. 15! Gente, o meu presencial, ele é muito pesado também. E eu atendo esse número de pessoas, eu tô aqui até agora no consultório, de maneira individualizada. Porque eu separo aproximadamente 1h30 a 2 para cada paciente. E é por isso que eu fico aqui até mais tarde, às vezes. Porque o dia que eu atendo 6, 8 pacientes, eu consigo atender numa frequência normal, né? Então, cada paciente, ele talvez vai ter uma especificidade. E quando eu faço isso com o meu paciente, de conseguir o objetivo, eu tenho mais experiência para fazer isso aqui no online. Porque na hora que eu não tô com o meu paciente na minha frente, eu tô com ele lá no online, lá no desafio, lá na mentoria, é online, né? Mas ele a clínica é soberana, mas ele me colocou me colocou uma história, ele me colocou uma característica que eu já vivi isso aqui no presencial. Então o presencial me ajuda muito, né, a fazer diagnósticos e a traçar estratégias para o online, tá? Então, quando o paciente está, por exemplo, num desafio em grupo e ele relata para mim determinada situação, eu oriento ele, assim como eu faço aqui no presencial. E eventualmente aquela orientação que está sendo lá em grupo, ela vai servir para outra pessoa que está com a mesma clínica. O que é clínica, gente? Com o mesmo sintoma, com a mesma história, sentindo as mesmas coisas que aquele paciente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem refluxo, ela fala para mim, doutora, existe um chá específico para mim que tenho refluxo? Porque eu sofro com refluxo, eu sofro com acidez estomacal. O que eu posso fazer? Sim, existe. Né? Claro que existem chás que vão acalmar a sua mucosa gástrica, claro que existem chás que são digestivos, né? Então, assim, às vezes eu aprendo aqui no meu campo de batalha para que eu possa ajudar vocês aqui nas lives, né? Porque eu sei que o online, ele alcança muitas pessoas. E o que eu vejo hoje são as pessoas só ficando sem comer e esquecendo da estrutura, tá? Não é só ficar sem comer, pelo amor de Deus. Hoje já deu pra vocês perceberem isso, tá? Então, ponto. Olhe bem o que cabe na sua rotina. Olhe como que é a sua casa. Se dá pra você estruturar o seu jejum noturno, top.
Comece quanto mais cedo você encerrar a sua refeição, melhor, e usar suas horas de sono para que você tenha um equilíbrio também do seu ciclo circadiano do sono. O jejum vai regular seus hormônios. Isso tem a ver com insulina, testosterona, GH e melatonina. Então, tem a ver tudo aí com o ciclo do sono. Tem a ver com cortisol também, quando você acorda. E a gente fica com o jejum menos estressada, menos irritada, né? Estratégias eficientes precisam ser colocadas no jejum. Não é quanto mais melhor, mas é fazer bem feito, tá? Quanto mais bem feito você faz, melhor, tá? Porque aí você vai conseguir emagrecer sempre. Porque se você faz muitas horas de jejum, vai chegar um momento lá na frente que essas muitas horas de jejum não vai ser suficiente. Então você precisa fazer bem feito, tá? Então não é o tempo, mas é fazer da forma correta, tá? Precisa de estruturar a janela alimentar, mas isso é assunto para outra live. O que vocês precisam saber aqui é que você tem que ter uma leve restrição calórica na janela alimentar também, tá? Gente, consegui ajudar vocês? Eu não vou conseguir responder as caixinhas, porque já são 9 horas. Eu nem fechei meu computador ainda. Mostrei aqui pra vocês um pouquinho da minha rotina. E é isso, entendeu? Isaura, você chegou agora, amada? Você vai ter que assistir a live de novo. Gente, pra quem é meu seguidor, sabe que eu não deixo essa live salva, né? Eu geralmente coloco essa live com o link de acesso lá no grupo de avisos. Nós temos 2 grupos de seguidores que são avisados das coisas que eu faço, que eu considero importante. É o grupo de avisos no WhatsApp, que você pode ir lá no link da minha bio e entrar, e eu deixo o link da live lá. E o meu grupo do Telegram, que eu indico sempre você entrar nele primeiro, porque lá no grupo do Telegram fica tudo documentado do passado. Então, quem entrar, por exemplo, hoje no Telegram, vai ter tudo que eu já passei para aquelas pessoas que estão lá, semana passada, semana retrasada. O WhatsApp ainda não tem isso, né, gente? O WhatsApp, ele só mostra aquilo no momento que a pessoa tá passando depois que você entrou, né? Mas o WhatsApp é mais dinâmico. Então, entra no grupo do Telegram e entra no grupo do WhatsApp. Se você é novo aqui. Ah, Janaína, por que você não deixa essa live salva? Primeiro porque são raríssimas pessoas que vão assistir tipo 1 hora de live. Então eu quero dar a informação para quem realmente precisa dela, tá? Então lá no grupo de avisos eu deixo o link, porque aí eu subo essa live para o YouTube, que é o melhor canal para colocar um maior número de horas, né? Bom, e é isso, gente. Eu quero agradecer imensamente vocês por terem me esperado na live hoje. Comecei atrasada, mas eu acho que eu consegui explicar como começar, qual a importância do número de horas, qual a importância do jejum diurno e noturno, por que jejum noturno, por que ele é melhor, a questão da sua rotina, dos nutrientes específicos. E não é quanto mais melhor, é quanto mais bem feito, melhor, tá? Então faça bem feito, insira as estratégias na hora certa, para que você tenha resultado, continue tendo resultado, na verdade, com o jejum intermitente. Bacana, gente? Consegui ajudar vocês? Espero que sim, né? Rosilene, quebra o jejum. Suco verde precisa de digestão. Tudo que digere quebra o jejum. Gente, Rosilene, você não está no meu grupo de avisos? A live passada foi sobre o que quebra e o que não quebra o jejum. Fiz uma live inteirinha sobre o que quebra e o que não quebra o jejum, tá? Então, se você não estava aqui na live passada, entra no Telegram para você ter acesso ao link que eu já deixei lá. E fica no WhatsApp que você vai ter acesso a todas as lives, tudo vai ser avisado, tá?
e a atividade física nesse período. Gente, vamos fazer uma live sobre exercício para jejum, porque eu preciso explicar muita coisa para você. Não é só fazer exercício físico qualquer. Existe uma atividade física que vai te dar resultado com jejum intermitente. Então, não é qualquer atividade física. E aí, existe um porquê, né, desse porquê não é qualquer atividade física. Está relacionado com a via que aquela atividade física vai priorizar no momento que você estiver fazendo. Às vezes, uma atividade física vai priorizar a via glicolítica e às vezes essa atividade física ela não vai ter essa prioridade. Então isso tem a ver com o jejum, porque o jejum você não vai usar prioritariamente a via glicolítica, que a gente chama de oxidação de glicose, para fornecer energia durante o treino. Mas gente, não dá para falar isso no final. Outra live eu falo sobre a atividade física, o que quebra e o que não quebra o jejum, já fiz, né? Foi a live da segunda-feira passada. Entra no Telegram, pega o link, vai lá pro YouTube e assistir. Eu vou só ler algumas perguntas. Água com gás quebra o jejum? Não. Eu queria saber como que a gente faz o jejum, porque eu não sei, acabei de explicar hoje. Como começa a fazer? Também expliquei hoje. O café sem açúcar não é fácil, não é, mas não existe nada fácil na vida, né? Então, é simples, mas não é fácil, tá? E você consegue. Você não recomenda shot de cúrcuma? Até quanto tempo antes e depois da musculação? Não entendi, Marisete, a sua pergunta, mas eu recomendo shot de cúrcuma sim. Inclusive falei dele, e eu não entendi aproximadamente o que você queria dizer. Então você pode depois formular melhor a sua pergunta para eu poder te responder, tá? O shot de cúrcuma é anti-inflamatório, mas antes e depois da musculação... a musculação não tem muito a ver com jejum, né, gente? Então, já entra em outra etapa, tá? Tá errado aí esse negócio da musculação e treino em jejum, tá? Bacana, gente? Ai, tô cansadérrima, mentalmente falando, mas tô muito feliz de poder ter concluído a minha live. Que é isso, né, gente? Eu sou aquela pessoa assim, eu falo e eu faço. Beijo pra vocês. Depois eu vou deixar o link da live lá no grupo de avisos e lá no grupo do Telegram. Bacana?